Voltamos com o nosso Bom Astral. Você sabe que está chegando o Dia das Mães, então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, porque a gente não vem numa família por acaso. As pessoas nas quais a gente se relaciona, como pai, mãe, irmãos, e até filhos posteriormente, muitas vezes são espíritos que são designados para que a gente possa viver aprendizados, resgates, aniquilar karmas e por aí vai. E com a mãe não é diferente. Então, tenha você um relacionamento harmonioso, extremamente amoroso com sua mãe ou um relacionamento difícil, acredite em mim, tem uma explicação por detrás disso. E para falar a respeito desse tema, a gente recebe mais uma vez a Tati Terracini, que é médium e espiritualista e vai nos ajudar a compreender o que está por detrás desse relacionamento que, acredito eu, é o mais importante que a gente pode ter, porque é ela que nos trouxe ao mundo, não é, Tati? Isso mesmo, Edu. Prazer estar de volta aqui. Bom dia, gente. Vamos lá. O tema mãe é um tema delicado, né? Porque a experiência que eu tenho de pessoas que vêm para mim para falar dessa mãe é aquela ligação super amorosa, aquela conexão gostosa, né? Bacana. De alma, né? Nossa, é super gostoso. Ou é aquela pessoa que a pessoa não quer nem ouvir falar. Tá, que tem um ranço, que tem um ranço, ou dificuldade. É a mãe tóxica, é a mãe narcisista, né? E aí a gente tem esses conflitos do relacionamento, né? O complicado dessa questão, gente, é o seguinte, o que esse relacionamento representa para a nossa vida, certo? Então existe a mãe externa com quem a gente se relaciona, mas existe também a mãe internalizada. Então, existem duas versões da nossa mãe, né? A mãe que está se relacionando conosco e a mãe que nós internalizamos, como nós vemos essa mãe. Ou seja, como ela se mostra e como que a gente administra isso. Exatamente, tá? Então, existem duas versões de mãe. E no olhar sistêmico, Edu, a gente fala que, na verdade, assim, não é importante que você ame essa mãe. Tá? Não é importante que você ame essa mãe, mas que você cure a mãe internalizada. Ou seja, que você cure o que você está absorvendo, como você está enxergando essa mãe. Exatamente. Caso esteja enxergando de uma forma negativada. Porque o que você sente internamente é o que você vai entregar para o mundo, é como o que você vai se expressar no mundo. Então essa mãe internalizada, na verdade, é o que importa para a gente no olhar sistêmico, né? É onde a gente precisa curar. Tá? Por quê? Porque assim, na sociedade, né, a gente vê o papel da mãe como aquela mãe que recebe, que é a mãe que protege, que dá carinho, que acolhe, que nutre, né? E realmente esse é o papel da mãe para que essa criança possa crescer, né, e ser um adulto aí que vai também ter uma função, um propósito no mundo, certo? Só que essa mãe, antes de ser mãe, ela é uma pessoa, Sim. Como eu e você. Com suas fragilidades, temores, receios, tudo igual. Com defeitos, com qualidades. Então é um ser humano. E a gente olha muito para a mamãe, né? Aquela visão da infância, né? Nossa, minha mãe é tudo para mim. Mulher Maravilha. Então assim, para a criança, talvez para o adolescente, essa visão ela é importante. Mas quando a pessoa cresce, manter essa visão da mamãe, se for uma visão negativa, é extremamente prejudicial para a nossa vida, Edu, tá? Por quê? Porque essa falta, às vezes a gente sente essa falta de acolhimento, essa rejeição, a mãe narcisista, a falta de carinho, a mãe que te põe para baixo, né? Aí como é que essa pessoa vai se expressar no mundo? Ela não vai ter, ela vai se sentir segura no trabalho, ela não vai se sentir capaz de se expressar adequadamente, não vai mostrar uma força de trabalho, uma capacidade de trabalho, o que acaba também trazendo uma consequência, por exemplo, na área do financeiro, né? Então, o pessoal pensa, né, que papai, na verdade, é que influencia o financeiro. Não, né? Essa questão de prosperidade financeira, não, porque o financeiro, na verdade, está ligado com essa capacidade de você entregar uma capacidade de trabalho. Isso tem a ver com a autoestima, com a aceitação, que está ligado com mamãe, né? Então,
independente desse relacionamento com a mamãe ser bom ou não, né, e a gente espera que seja bom, né, a gente é colocado numa família para ser acolhido, esse é o objetivo principal, tá? Mas às vezes mamãe teve um entrave com você numa vida passada, né? Às vezes vocês trocaram os papéis, você era a mãe e ela era a filha, não deu certo, agora nessa vida você é a filha e ela é a mãe, para ver se adequa, se harmoniza, né? Então, se a gente está voltando junto com uma pessoa, é para harmonização. Tá. Só que como a gente não lembra disso, fica complicado a gente entender por que a gente tem aquele sentimento tão negativo sobre a mamãe, quando na verdade a gente devia estar amando. E aí eu falo uma coisa interessante, Edu. Na verdade, a gente não precisa amar o pai nem a mãe. Acho que eu já falei isso num outro programa, né? Que a gente não precisa amar o pai nem a mãe. A gente precisa respeitar. Ou seja, se a pessoa não sente aquele amor, aquela admiração, não tem problema. Você não precisa se forçar a amar, sim, mas você precisa conseguir ressignificar isso e ter respeito, é isso? Isso. E como é que a gente respeita esse pai e essa mãe? Em primeiro lugar, entendendo, né, que eles nos deram a vida, né? E a gente estar aqui na vida é uma coisa que a gente quis, né? Porque tem um pessoalzinho aí que fala assim, eu não pedi para nascer, né? Começa a chorar, assim, né? Fica a verdade pediu, né? Implorou, gente, tá? Essa é a verdade. Vocês imploraram, tá? E assim, de lágrimas nos olhos quando uma família me aceitou, né? Uma família vai me receber e vai ser o portal para eu entrar de novo na vida. Porque a vida, Edu, é onde acontece o aprendizado, é onde acontece a nossa evolução. Não acontece a evolução lá no plano espiritual, né? Lá a gente vê, a gente aprende, faz uns cursos, né? Entende o que a gente precisa para essa próxima vida, mas o aprendizado, a evolução é aqui. O jogo é aqui, né? Sim. E é mais válido quando a gente esquece, porque se a gente lembra de tudo, parece um jogo de cartas marcadas. Então, o fato da gente esquecer, na verdade, é um alívio, porque muitas vezes a gente sofreu um entrave com essa vida numa vida passada e a gente precisa agora se harmonizar. Agora, Tati, muita gente vem com a expectativa de que vai ter uma mãe, né? Ou gostaria de ter uma mãe que fosse protetora, cuidadora, amável, né? Com quem se pudesse desabafar. E às vezes não é o que acontece, né? A pessoa vem e tem uma mãe que, às vezes a mãe se comporta como se fosse amiga, né? Uma mãe meio adolescente, que não é carinhosa, que quer curtir, né? Eu já vi isso, como tem também mães que às vezes estão ali focadas em trazer o sustento para casa e não são amorosas, não são afetuosas, ou a mãe que se comporta como se fosse filha, né? E aí a pessoa sente que falta aquele afeto, aquele carinho, aquele cuidado, que não recebe isso de origem maternal, isso, que é da onde ela gostaria de receber. Sim, a gente supõe, né, como sociedade, a gente aprende como sociedade que a mãe tem esse papel, tá? Mas se a mãe não consegue ter esse papel, outra mulher pode estar suprindo esse lado. Tá? Como? Pode estar suprindo esse lado. A gente pode ter uma outra referência feminina, né? Que pode ser uma tia, pode ser uma avó, pode ser uma pessoa mais velha. Mas, claro, isso cria um desequilíbrio dentro daquele sistema familiar, tá? E aí a gente precisa entender que existe uma hierarquia, que existe um pertencimento, que a gente tem que priorizar um equilíbrio de trocas de dar e receber, né, de dar e tomar, né? E que se isso está desequilibrado, a gente precisa se tornar ciente disso, né? E estabelecer que não está saudável, tudo bem. Então a partir daí, eu adulto, né? A pessoa, o filho, a filha, adultos, né? Tomam para si o que eles acham que seja positivo, e afasta, né, deixa de lado o que eles acreditam que seja tóxico. Tá, então essas deficiências, elas podem causar dificuldades na vida da pessoa, seja em relação à prosperidade ou a N coisas. Quando ela não entende, né, quem é essa mãe, quem é esse pai, só internaliza aquela mágoa, aquela raiva, sim. E a maneira de curar isso que eu estou internalizando, que não está sendo saudável, é através, por exemplo, o quê? Terapias? Tem terapias que cuidam exatamente desse sistema, Edu, né? Antigamente conhecidas como constelações familiares, hoje é mais conhecido como olhar sistêmico. Então a pessoa
entender, né, ela entra num campo quântico, né, em que pode ser uma coisa presencial ou pode ser uma coisa online, com bonecos, com pedras, né? E aí a gente começa a entender dentro desse campo quântico qual é a dinâmica disso, se é saudável, se não está saudável, né? E a gente entender se a gente quer trazer isso para a nossa vida ou não. Porque papai e mamãe, eles vão trazer informação do que eles conseguem nos dar. Né? O que eles conseguiram nos dar, assim como a gente, né? A gente está aqui, está dando o nosso melhor, a gente tenta pelo menos dar o nosso melhor, só que o nosso melhor pode não ser bom, né? Pode não ser o melhor, pode ser tóxico, né? E aí a gente entendendo se é bom ou se é tóxico, a gente entende se a gente quer trazer isso para a nossa vida ou não. De qualquer maneira, a mãe, ela tem esse mérito de ter nos dado a vida. E só por isso, ela já fez o suficiente de nos trazer aqui a vida, né? Agora, se vai ter um entendimento, se vai ter um bom relacionamento, bom, vamos lá. A gente espera se relacionar bem com todo mundo, na verdade, não é só com a mãe, né? Então, a gente veio aqui para se harmonizar com os outros, de uma forma geral. Se essa mãe, a gente não consegue se harmonizar com essa mãe em relacionamento externo, pelo menos que a gente tenha isso aqui dentro de nós, a mãe internalizada, em equilíbrio. Porque senão isso aqui a gente não é um ser humano equilibrado. Tá. Gente, já nós vamos continuar esse papo com a Tati Terracini, né? Tem bastante coisa que eu quero perguntar para ela e também a Tati vai fazer alguns atendimentos, tá? Então, você pode nos enviar um WhatsApp, né, pelo código 11, número 961140628, se você quer saber, né, um pouco mais sobre o seu relacionamento com a sua mãe do ponto de vista aí espiritual. Então, envie para a gente seus dados, nome completo e data de nascimento, nome da mãe e data também, para a Tati poder avaliar isso, né? Poder te prestar esse atendimento. A Tati também pode falar sobre a mãe que você tem sido, né? Ou para você que tem essa expectativa, essa vontade, se isso está no seu caminho. Lembrando que tudo pode se mudar, né? Também. Então, mesmo que não esteja hoje, você pode reconstruir a sua jornada, tá? Então, ela vai falar já sobre isso. Mande pra gente os dados. Mas agora eu tenho um recadinho para você. Estamos falando de mãe, né? Então, eu vou falar sobre um oráculo da grande mãe, que é o oráculo da deusa. Lá você vai ver cartas diversas com várias representações do sagrado feminino. Tem deusas diversas, viu? Então dê uma olhadinha nesse oráculo, que é um trabalho aí muito bem feito pela editora Pavão Branco. O sagrado feminino continua presente à nossa volta e a deusa, por meio de suas várias faces, te convida através de um doce chamado. Com o toque dela, você pode equilibrar as circunstâncias mais desafiadoras que estão à sua volta. A editora Pavão Branco orgulhosamente apresenta o seu mais recente trabalho, o Oráculo O Poder da Deusa, que reúne em 52 cartas lindíssimas e resistentes deusas de diversas culturas. Utilize este poderoso oráculo para compreender o momento que vive, obter direcionamento e também para as suas práticas de magia. As cartas vêm em saquinha de organza numa caixa resistente com fechamento em imã. Acompanhe a livreta explicativa em português. Acesse ao site pavãobranco.com.br e adquira esta ferramenta mágica e transformadora, que também é uma verdadeira obra de arte. Muito legal, né, gente, o oráculo, e ele pode ser utilizado tanto para aconselhamento, como para você entender melhor o seu momento, aquilo que você está atraindo, né, também para o seu futuro, e você ainda pode utilizar as cartas para fazer rituais com as deusas. Tem deusas que são mães, como estamos falando hoje, tem deusas que são mais assim para a gente cultivar a autoestima, o nosso amor próprio, tem deusas que são exemplos de força. Então você pode ter esse diálogo com essas várias representações do sagrado feminino através do oráculo O Poder da Deusa. E agora a gente volta com a Tati Terracini, que hoje está falando sobre mãe, né? Pelo olhar sistêmico. Já vamos fazer alguns atendimentos, mas antes, Tati, a gente estava falando muito do olhar sistêmico da coisa. Agora eu quero trazer um pouco mais a visão espiritual. Exemplo, muita gente perdeu a mãe, né? Quando chega ali próximo do Dia das Mães,
ao invés de ter com quem celebrar, confraternizar, a pessoa fica um pouco triste, para baixo, ou vai ao cemitério prestar homenagem, ou quem não gosta fica em casa, mas fica um pouco triste, porque não é fácil perder aquela que para muitos, né, é um exemplo de segurança, é o pilar que representa a segurança emocional. Sim. O que você diria para essas pessoas? Bom, a gente pode estar fazendo uma terapia com florais, por exemplo, Edu. Tá, mas independente, assim, por exemplo, de tratamentos, o que você diria para quem está assistindo, que está passando por isso? Bom, vamos lá. Existem coisas que a gente pode fazer que são muito legais para a gente estar fazendo uma homenagem para essa mãe, né? A gente pode, por exemplo, nesse dia pode estar imaginando um ramalhete de flores, as flores que ela mais gostava, alguma coisa que ela gostava muito, né? E a gente imaginar que a gente está mandando para ela. E sabe o que funciona, Edu? Porque lá no plano espiritual é plasmado. Tá. É plasmado e ela recebe aquele amor. Entendi. Né? Então, essa comunicação, ela ainda existe, só ela não é mais física. Né? Mas ela existe, gente. Né? Então, a alma é imortal. Então, assim, o corpo está distante, não existe mais aquele corpo da mãe. Mas a mãe, né, essa pessoa, essa alma, está do outro lado. E se a gente manda algum presente, um coração, né? A gente imagina um coração, a gente imagina umas flores, elas recebem do outro lado. Né? Então a gente pode fazer isso, pode também fazer uma homenagem, que são movimentos de ressignificação, né? Mas acho que o principal, Edu, é a gente entender que a vida segue. A vida segue, a vida continua. Então essa mãe, essa alma, um dia ela vai encarnar novamente e vai ser filha, vai ser mãe novamente. E a gente também vai ser mãe, né? Um dia, né? Essa filha, né? Essa pessoa que está sentindo falta da mãe, vai ser mãe, senão já não é mãe, né? Então, a vida continua, né? E é importante, Edu, agora eu vou dizer uma coisa que eu preciso tomar cuidado para a pessoa não me interpretar mal, tá? Mas é necessário, no olhar sistêmico, que a gente corte esse cordão umbilical. Né? Que a gente corte essa dependência da mãe. A mãe, a boa mãe, é aquela que vai se tornando cada vez mais desnecessária para a gente. Mais desnecessária. Ela se torna realmente uma conselheira, uma amiga. Né? Mas não aquele vínculo de dependência. De dependência. Aquela pessoa, né, que não conseguia tomar uma decisão sem falar com a mãe. Aí é uma relação já tóxica ou de dependência. Né? Então, quando uma pessoa, né, com uma mãe, ela parte, né, ela desencarna e a pessoa fica completamente perdida, isso na verdade não é bom. Não é bom, assim, existe a dor da perda da saudade, né? Mas quando a pessoa só tinha a mãe como aquela referência, então ela não cortou o cordão umbilical. Ela não cortou. Eles falam que teoricamente a gente precisa matar o pai e a mãe. Né? Teoricamente, tá, gente? Então, no caso da mãe, né, a gente fala de cortar esse cordão umbilical. E tem pessoas que mesmo, né, da fase adulta ainda não cortaram esse cordão, né? Então tem, por exemplo, homens que ainda moram com os pais, né? Ou mulheres que moram com os pais ainda com 40, 50 anos de idade, né? Que são dependentes desses pais. E aí que quando esses pais morrem, então a pessoa não sei nem o que faz, né? Fica totalmente perdida. Então, é necessário que a gente trate esse pai e essa mãe, né, com cada vez, assim, no quesito viver, né, a vida prática, tem que ser se distanciando cada vez mais, né? Que a pessoa tenha a capacidade de tomar a vida dela e assumir as responsabilidades também. Perfeito. Tati, vamos fazer alguns atendimentos, então? Vamos. Então vamos lá, chegou o momento de falarmos um pouquinho com você, né, utilizando aí os seus dados, né, nome, data de nascimento. Pode soltar aqui para mim, produção, e a gente vai responder algumas pessoas. Vamos ver. Olá, Edu, te admiro, me chamo Érica Nascimento. Gratidão, Érica, pelo carinho. A Érica é de 15 de julho de 83. A mãe da Érica é a Maria Luz. 4/8 de 60. 4/8 de 60. Mas ela não falou o que ela queria. Ela quer ver talvez um vínculo, né? Vamos ver. A relação. Vamos ver. Da onde vem essa relação? O que ela veio aprender com essa mãe? Érica Nascimento, 15 Olha, de de julho. vida passada, mas eu vejo aqui laços de amor entre as duas, tá? Coisa boa, então. Elas têm um bom relacionamento, né? E vieram então, se voltaram juntas por laços de amor.
né? Às vezes a proposta, né, quando uma alma percebe que a outra vai passar por muitas dificuldades, então ela se propõe, olha, você vem por mim, eu vou te ajudar, né? Ou eu vou ser sua filha, mas eu também vou te ajudar. Então tem aqueles relacionamentos de mãe e filho, mãe e filha, né? Que fala assim, nossa, ele é o meu companheiro, ele é o meu escudeiro. Né? E a gente ouvir esses depoimentos é muito gostoso de ouvir, porque são laços de amor feitos em outras vidas. Coisa boa! Então tá vendo, Érica? Estão aí, né, continuando a caminhada de vocês com bastante amor e com bastante afeto. Beijo, querida! Vamos lá, vamos atender outra pessoa. Solta a pergunta pra gente. Bom dia, gostaria de saber sobre minha filha, que será mãe em julho. É a Natália Colette Araldi Grunewald, né? Quem está perguntando é a Natália, de 12 de maio de 96. Peraí. E a Daniela Colette é de 3 de março de 73. Então a Daniela está perguntando sobre a Natália. E a Natália vai se tornar mãe. Tá. Tá? Então a Daniela que está fazendo a pergunta. Vamos ver então, assim, eu vou tentar ver esse relacionamento já da mãe e da filha e vou ver então, quem sabe que eu consigo ver alguma coisa dessa criança também. Tá. Vamos lá. Isso. Então a Dani está perguntando sobre a Daniela, a Natália. Colette, a mãe, tá. Isso. Perguntando sobre a Natália. A Natália vai se tornar mãe em julho desse ano. Então, no caso delas, né, a mãe e a filha, né, a Natália e a Daniela, é um laço aqui de aprendizado, tá. Né? Então, é aquela pessoa que nasce naquela família, porque aquela família tem um aprendizado que é muito bom para a nossa evolução, tá? Então, isso acontece, gente. Não é só resgate de vida passada, né? Às vezes é uma coisa que, através daquela família, a gente tem um aprendizado muito importante, né? Ou através dessa família, a gente revê alguma coisa de uma vida passada nossa que não ficou bem resolvida e aquela família traz esse desafio novamente pra gente poder ressignificar, tá? Então aqui eu vejo um laço de aprendizado, tá? Vamos ver se a gente vê alguma coisa dessa criança. A criança nasce em julho, aí a Dani vai se tornar a avó. Vamos ver. Essa criança eu vejo que tem resgate de vida passada com a Natália. Então tem aprendizados. Tem aprendizados aí, né? Bom, julho, né? Julho. Pode ser câncer, né? Pode ser, né? Dependendo da data de nascimento, um câncer, né? Essa criança aí vai dar um pouquinho de trabalho, né? Vai trazer um pouco aí de sentimentos aí, muitos sentimentos aí de reclamação, né? Porque tem um resgate de vida passada, Edu. Mas aqui eu vejo que a Natália, embora tenha um resgate de vida passada, é importante enfatizar que a Natália agora é mãe, né? Então tem um resgate de vida passada, mas ao mesmo tempo ela tem esse papel de trazer essa criança ao mundo e dar um direcionamento, né? Esperamos que dê certo, tá bom, Natália? Boa sorte. Beijo, Natália. Vamos lá, vamos responder outra pessoa. E beijo para Dani Colette também. Isso também. Vamos lá. Tenho uma relação de altos e baixos com minha mãe. Sei que falta amor, mas muitas vezes manter a distância parece ser o melhor a se fazer. Minha mãe é a Cláudia Márcia Barbosa, de 18 de setembro de 69. E ela é a Rafaela Vieira Camilo, de 10 de fevereiro de 90. Tem um resgate de vida passada aí, Edu. Entre as duas, entre a Rafa e a Cláudia. Na vida passada, houve uma troca de papéis. Então, ela era mãe e a outra era filha. Tá. Existia muita falta de amor também dessa outra relação, tá? Então, num caso como esse, o nome da menina é Rafaela, né? Rafaela. Então, no caso como esse, você pode, por exemplo, entender, né? Existe aqui um resgate de vida passada, mas isso aqui, quando eu trago esse tipo de informação, é mais para a pessoa entender que existe um propósito aqui muito forte, né? Dessa harmonização. Dito isso, esquece a vida passada, vamos para a vida atual, tá? Por que você não pergunta para essa mãe, né? Como é que ela está se sentindo? Qual a história de vida dela? Edu, sabia que tem muita gente que fala assim, eu sei quem é meu pai e minha mãe, mas não sabe nem qual é a história de vida delas, né? Não sabe se teve privação, se os avós
deram amor, se não deram. Às vezes sabe, mas às vezes não dá importância, né? Aí pensa que a mãe é a super-heroína, né? Aquela pessoa que tem que ser perfeita. Gente, não, né? A gente não pode pensar assim. A mãe é uma pessoa, né, que veio para essa vida também para fazer as coisas darem certo e algumas coisas não vão dar certo. E aqui tem um resgate de vida passada. Então, querida, eu peço que você pergunte para essa mãe como é que foi a vida dela, né? E existem florais também, Edu, que a gente traz para essa harmonização. Ah, legal. Né? Que pode estar sendo tomado pela mãe e pelo filho ou pela filha. Importante, né? Que quando toma-se floral, é importante que as duas pessoas tomem. Né? Para que exista uma harmonização aí. Existem pedras cristalinas que também trazem harmonização nos relacionamentos. Mas, né, a gente pode também estar fazendo um olhar sistêmico sobre isso, tá? Eu fico à disposição se você precisar. E posta pra galera no seu Instagram quais que são os florais, né? Sim, eu posso até falar alguns aí, Edu. Vamos colocar falar. alguns aqui comigo, olha só. Tempinho curto, mas dá tempo. Vamos lá. O Leucanta, ele faz realmente ele equilibra essa ligação do filho ou da filha com a mãe. Como né? chama? Leucanta. Leucanta. São florais de Saint-Germain. Eu gosto muito de trabalhar com os florais de Saint-Germain. Para as mães que estão muito cansadas com a paciência curta aí, porque né, criança nova e perroxo é bom para estresse e cansaço, tá? A perpétua, Edu, é bom para pessoas que sofreram essa perda da mãe. Tá. Né? Ou a perda do filho, né? Essa perpétua então atua bem. O Jasmim Madagascar, por exemplo, é para aquela pessoa que tem a mãe tóxica, a mãe narcisista, né? O Jasmim Madagascar, ele é bom porque é para aquela pessoa que fica engolindo sapo. Tá. Né? Então ela é boa para isso. A Imbaúba, então, para mágoas profundas, né? Essa mãe internalizada, vamos tratar essa mãe internalizada dentro de você? Né? Então é sobre isso. Porque a gente, Edu, é uma coisa interessante. A gente é 50% pai, da energia do pai, e 50% da energia da mãe. Então não aceitar esse pai ou não aceitar essa mãe é não aceitar a gente mesmo. Então, gente, dado a dica. Convido vocês a seguirem a Tati Terracini no @raiozen para fazer terapias com ela, trabalhar também a parte de leituras, de atendimentos, né, que ela faz com pêndulo, cartas ciganas, com a sensibilidade dela, exercendo aí o lado mediúnico. Você pode marcar um atendimento pelo WhatsApp. O código é 11, o número é o 992599554. Então vou repetir, anote aí, código 11, número 992599554. Tati também está no YouTube. Estou no YouTube como Tati Terracini e no Spotify como Vida de Médium. Gente, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, dá o like, tá? Que eu tô com um conteúdo muito bacana. Inclusive, nessa segunda-feira, eu estreiei com um conteúdo sobre baralho cigano, gente. Vai lá dar uma olhada. Gratidão, Tati, Gratidão, pela vinda. querido. Feliz Dia das Mães para você, já Gratidão. adiantado. Gente, a gente vai ficando por aqui. Se você quiser ver a reprise desse programa, pelo site astraltv.com.br, tem reprise às 18 horas. Eu volto amanhã às 11. Bênçãos de luz e até lá. Boa semana. Tchau, tchau.